Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse dia 31 de dezembro, último dia do ano, o nosso último vídeo, né, aqui nessa parte, nessa edição, para vocês que estão aí do outro lado. Então 2024 a gente passa a régua e observa 2025 com mais esperança e prosperidade. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixa a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E olha só, a gente vai falar bastante aqui sobre a situação envolvendo a contratação do La Vega pelo Fluminense, né? Quais os temperos que mexem com o torcedor vascaíno acerca dessa contratação, que era uma bela oportunidade de mercado. E quem está atrás de oportunidade de mercado tem que ir atrás de oportunidade de mercado. A gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre a contratação, né, do Rojas. O Olímpia contrata o Rojas por um valor considerável e deixa o Capasso escapar, que se representa ao Vasco no dia 6, e outras equipes do Paraguai estão de olho no zagueiro. Vamos falar também acerca de Cleiton Silva, surpreendentemente. Vamos falar sobre os números do jogador e gigante europeu que quer contratá-lo. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixa a sua opinião. Se você não é inscrito aqui no MCV Play, clica ali, ó, no inscreva-se. E lógico, você vai acompanhar a gente aqui no MCV Play de uma forma um pouco mais intensa em lives. O Os Vascaínos virou MCV Play para abastecer o MCV com lives. Então todas as lives serão feitas nesse canal. E lá no MCV, que é o canal Mário Coelho Vasco, que vai se transformar em MC Vasco, vai ter todos os vídeos. Então fique ligado aqui com a gente, se inscreva para acompanhar todas as lives aqui. Lá no MCV não terá live, só aqui no MCV Play. Beleza? Mas antes, no último dia do ano, você também não pode perder a oportunidade de correr aqui, ó, na Estrela Bet. Primeiro comentário fixado, você clica no link, faz ali o seu cadastro, faz o seu primeiro depósito e pode ganhar até R$500 de bônus. É isso mesmo, R$500 de bônus. Não perca essa oportunidade aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Tá aqui, ó, o link tá bem ali, beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo. O último de 2024, você bem conectado. Jogadores do Vasco valorizados, mas até quando? Estranha a movimentação do Olímpia do Paraguai, que tinha um interesse, né, na contratação em definitivo do Manuel Capasso, acaba de fazer uma movimentação no mercado meio estranha, né? O Olímpia adquiriu o Robert Rojas junto ao River Plate por 2,2 milhões de dólares, cerca aí de 13 milhões de reais, uma negociação bem excêntrica, né? Bem complicada de se entender, já que o Olímpia demonstrava um interesse em adquirir Manuel Capasso de forma definitiva, jogador que foi destaque no Olímpia. Agora eu me pergunto, qual foi a grana que se gastou no Rojas que não poderia se gastar no Capasso? Será que o Olímpia não encontra mais no Manuel Capasso esse jogador que iria fazer ali a composição de elenco para 2025? O Manuel Capasso não está tão bem assim, porque se a gente for comparar o Robert Rojas com o Manuel Capasso, é algo que no ano de 2024 gabaritou ali muito mais o Capasso do que propriamente o Robert Rojas, né? Mas enfim, o Olímpia vai e faz a contratação do ex-Vasco Robert Rojas, que pertencia ao River Plate, e o Manuel Capasso se reapresenta ao Vasco no dia 6 de janeiro junto com o elenco principal. Claro, não existe ainda a chance de descartar uma possível saída, né? A gente sabe que clubes do próprio país, do Paraguai, querem a contratação do Manuel Capasso. E o Libertad já demonstrou interesse e pode avançar uma proposta aí o quanto antes, né, para o zagueiro argentino que pertence ao Vasco. Manuel Capasso vai estar, obviamente, né, na cartilha para o técnico Fábio Carille, a ver realmente o que vai fazer com o jogador, mas parece que sair do Vasco no ápice da sua valorização, é assim que a diretoria do Vasco entende, que o Manuel Capasso escalou ali, né, uma montanha, chegou no pico ali e não vai se valorizar mais. A partir dali, acabou. Então o Vasco entende que ele está ali, ó, no ápice, no nível mais alto de valorização, e para vendê-lo, o momento será agora. Então, dentro, né, das perspectivas da diretoria do Vasco, uma venda do zagueiro Manuel Capasso é quase inevitável, e a gente vai estar, obviamente, observando, né, o Libertad já tentando avançar aí em alguma
proposta para o jogador muito em breve. Situação que pode se desvincular ao Vasco, né? O jogador pode se desvincular ao Vasco também de forma definitiva, mas também não é descartado um pedido de empréstimo aí da equipe paraguaia. Vamos ver como que vai se movimentar essa situação acerca do Capasso. Eu queria, obviamente, saber a sua opinião, se o Capasso tem vaga, se você permaneceria com ele, qual seria a sua movimentação acerca desse jogador. Vai ali nos comentários deixar a sua opinião. Bom, não é só o Manuel Capasso que tem interesses de clubes do exterior. E de forma surpreendente, Cleiton Silva despertou o interesse do Benfica de Portugal, dos gigantes ali do futebol português. O Cleiton Silva que vem fazendo gol no Rio Ave, né, de Portugal, né, clube de Evangelos Marinax. O Cleiton Silva saiu em baixa aqui do Vasco, né, ele veio contratado, saiu em baixa, está emprestado lá e o Benfica pode avançar numa proposta para o jogador, né? Deve avançar numa proposta muito em breve. Jogador que em 18 jogos tem 10 gols e 1 assistência. São números muito bons, principalmente para o futebol português. E a situação envolvendo o Cleiton Silva com o Vasco parece que o Gigante da Colina não vai aproveitá-lo. Então, muito provavelmente, o Vasco receba uma proposta aí do Benfica para a contratação em definitivo de Cleiton Silva. Destaque, vamos lá, é o terceiro artilheiro da competição lá em Portugal. Destaque do futebol português. Acho que o Cleiton Silva ele tem uma particularidade, né, no futebol português. Parece que ele gosta de jogar lá, porque aqui no Brasil ele chegou e foi muito mal no Vasco, não serve para a torcida do Vasco, não serve para as últimas comissões técnicas que passaram pelo Vasco, mas parece que em Portugal o jogador brilha, que faz muitos gols. Então, claro, eu queria saber a sua opinião se você também negociaria o Cleiton Silva aí numa possível proposta do Benfica. Eu venderia na hora. Jogador que não vestiu bem a camisa do Vasco. E a gente observa, né, o jogador se valorizando lá no Rio Ave de Portugal. Bom, vamos falar sobre Joaquim Lavega, né? Foi uma notícia que esquentou ontem, né? Agitou o torcedor vascaíno porque o Fluminense acertou com um jovem promissor do futebol uruguaio por 5 temporadas. Mas o Vasco não fez proposta. A informação do Vene fala que o scout do Vasco rejeitou, né, recusou ali o nome, falou que o jogador não tem as características necessárias, enfim. Falando de scout do Vasco é sempre um pesadelo para o torcedor vascaíno, né? A gente olha para o elenco, a gente vê Jean Davi, a gente vê algumas peças que, se foram aprovadas pelos scouts e o Lavega rejeitado, eu acho que eles precisam procurar um novo trabalho. E a diretoria do Vasco precisa clicar o botão de alerta, porque quando a imprensa uruguaia crava o Joaquim Lavega no Vasco, né, informação vinda de lá, eu começo a buscar algumas informações sobre o jogador, né, e conversando com um dos amigos que eu fiz na pré-temporada do Vasco no Uruguai, o Juan Lange, até agradecer ele aqui pessoalmente aqui pelas informações, pelo abastecimento de informações sobre o Joaquim Lavega. Eu agradeço muito aí ele ter enchido o nosso conteúdo, né, de muito, mas muita informação sobre o jogador. E a gente observa, né, realmente, um jogador muito promissor, um jogador que tinha o interesse de vários clubes, principalmente clubes lá do Uruguai, um jogador que sim, quem está buscando oportunidades de mercado não pode deixar de lado um jovem de 19 anos que joga na seleção uruguaia, né, escapar. É uma oportunidade de mercado, sem contrato. O contrato dele acaba hoje. Hoje ele não tem vínculo mais nenhum. Assinou com o Fluminense, mas hoje ele não teria vínculo nenhum com o River Plate do Uruguai. Então, eu não sei qual é pior. Você ir no jogador, perder ele para o Fluminense de forma muito fácil. Ou não ir no jogador. Eu não sei qual é a pior. Você deixar uma oportunidade de mercado, já que você está no mercado atrás de oportunidade de mercado, né? Se você está atrás de oportunidade de mercado, o Lavega é claramente uma das melhores, né? Um promissor no futebol sul-americano, que joga na seleção do seu país. Ponto final. Oportunidade melhor do que essa. Sem contrato, você não vai gastar nada para trazer o jogador. Não existe possibilidade melhor. Então, se o scout do Vasco, segundo a informação do Vene, recusa, né, o nome, não aprova o nome de Joaquim Lavega, tem algum problema no scout, porque as informações que a gente traz do Uruguai são que o jogador é uma das estrelas, né, um dos melhores jovens do futebol uruguaio. Então o scout não está sabendo, ou a imprensa do Uruguai que acompanha o jogador a temporada inteira está errada, né? E os scouts do Vasco que nunca acertaram porcaria nenhuma estão certos. Mas para mim, eu confio muito mais na imprensa uruguaia do que propriamente o departamento de scout do Vasco. Então, para mim, eu não sei qual é
pior? Você ir no jogador e perder para o Fluminense, o atleta, né? Ou você não ir no jogador. Eu não sei qual é a situação mais crítica, né, dessa movimentação. Enfim, queria saber a sua opinião acerca desse assunto, porque confesso para você, quem vai no mercado, né, e contrata jogadores como, por exemplo, o Jean Davi, a gente usa o Jean Davi como exemplo porque é um jogador que chega, não dá certo e é aprovado pelos scouts do Vasco, né? Os números, eles são viabilizados. Agora, como você aprova algumas peças que hoje tem no elenco, e situação envolvendo Daverson, que é um jogador que acabou com o River Plate lá na Libertadores, Joaquim Laveiga, que vem sendo a estrela, né, dos últimos meses no Uruguai, não são aprovados por esse scout. Pelo amor de Deus, Pedrinho, essa foi para fechar com chave de ouro. Eu não sei qual é a pior. Eu falo para você, ir atrás do jogador e tomar um chapéu, segundo informações isso não aconteceu, ou nem ir atrás do jogador por falta de competência de análise. Eu não sei qual é a pior situação. Eu queria saber a sua opinião agora para fechar 2024 com essa, vai ser complicado. Mas vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Enfim, o scout que aprova o Lucas Freitas, vindo do Juventude, o Lucas Oliveira, vindo do Cruzeiro, lá atrás o Jean Davi, Emerson Rodrigues, deixou a joia do futebol uruguaio assinar por 5 anos com o Fluminense. Parabéns aos envolvidos, foi para fechar com chave de ouro aí 2024. Queria saber a sua opinião, mas o que eu desejo para você é que 2025 seja muito melhor, que 2025 venha com mais prosperidade, que você tenha muita saúde, que sua família também seja repleta de muita, mas muita bênção de Deus, beleza? Agradeço a sua presença nesse ano de 2024, deixa o joinha para dar aquela moral e vai lá nos comentários sempre deixar a sua opinião e um feliz 2025 para você, beleza? Forte abraço, saudações vascaínas.